A Ren é uma das personagens mais importantes de Re:Zero, e mesmo aqueles que não assistiram o anime já ouviram falar do nome dela. Em 2016, que foi o ano de lançamento da primeira temporada do anime de Re:Zero, a Ren foi uma das personagens mais comentadas nas comunidades de animes, e teve rank que a colocou como a personagem mais pesquisada e comentada daquele ano. Ela conseguiu muitos fãs na primeira temporada, e na maioria das enquetes entre Emilia e Ren, ela ganhava. A fama dela permaneceu inabalada em 2017, 2018 e 2019, até que chegou 2020. Com a segunda temporada do anime, a popularidade da Emilia e de outras personagens da obra começaram a subir, e a Ren já não era tão comentada quanto antes. Atualmente, o cenário já não é mais o mesmo, e as perguntas que eu responderei nesse vídeo são: os fãs da Ren diminuíram? Se diminuíram, por que as pessoas pararam de gostar dela? Qual a opinião do autor de Re:Zero sobre a Ren? E é possível que ela retome a posição que ela tinha em 2016? Além disso, eu farei alguns comentários breves sobre a importância da Ren na história. E se você for alguém que se importa com spoiler, pode ficar tranquilo. Eu estou deixando tempo na tela em que eu comentarei sobre alguns spoilers, mas na verdade só vai ter um spoiler, e é aquele que praticamente todo mundo já sabe. Eu tenho certeza que quase todo mundo já sabe, mas eu estou deixando tempo na tela para não ser injusto. Caso se importe, é só pular essa parte do vídeo. O resto é totalmente livre de spoiler. Mas antes que eu me esqueça, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Acharam mesmo que eu iria esquecer de falar o meu bordão? Pois bem. Primeiramente, neste vídeo, teremos que retroceder alguns anos e voltar para 2016. Naquele ano, a Ren foi a personagem mais comentada, e isso foi justo, pois o papel que ela desempenhou no arco 3 foi excelente, seja nos momentos descontraídos, desesperadores ou esperançosos. A qualidade do episódio 18 da primeira temporada é inquestionável. É uma das poucas cenas de Re:Zero que eu prefiro assistir no anime do que ler na novel. A Ren foi um grande apoio para o Subaru na primeira temporada, e se não fosse por ela, ele não conseguiria salvar ninguém. E muitas pessoas só viram o anime. Se lessem a novel, conheceriam ainda mais cenas da Ren. Independente disso, a Ren ela fez muito no arco 3, e não à toa que a fama dela foi tão grande. Uma fama que superou até mesmo a expectativa do autor. Os anos foram passando e a popularidade da Ren permanecia inabalada, até que chegou o ano de 2020, o ano em que foi lançada a segunda temporada de Re:Zero. Os 4 anos que Re:Zero ficou sem ganhar uma segunda temporada já fez com que os fãs da Ren diminuíssem, mas não porque os fãs da Ren diminuíram, mas os fãs de Re:Zero diminuíram. Esse longo tempo de espera não fez bem para a obra. Muita gente não assistiu a segunda temporada pois perdeu o interesse. Claro que Re:Zero ficou mais popular, então novos fãs que acompanharam o anime depois compensaram os fãs que droparam. A questão é que o pessoal que começou a acompanhar em 2016 e só assistiu o anime tinha uma tendência a gostar mais da Ren. Isso ocorreu devido ao fato da primeira temporada do anime adaptar até o arco 3, onde é o arco de destaque da Ren. Entretanto, se a Ren teve um tempo de tela maior do que as outras personagens no arco 3, isso se inverteu drasticamente nos arcos futuros. Ocorreu aquele imprevisto com o arcebispo da Gula e o tempo de tela praticamente sumiu. O tempo de tela só não desapareceu por completo porque ela aparecia ou dormindo ou nas memórias do Subaru. Por outro lado, a Emilia, que já tinha um certo destaque na primeira temporada, ganhou um destaque muito maior na segunda temporada do anime. Enquanto a Ren na primeira temporada só teve alguns minutos contando seu passado, na segunda temporada, a Emilia teve uma série de episódios para contar o seu passado e toda a trajetória de superação nos testes. Além disso, outras personagens apareceram, e a Ekidna tomou a posição de melhor personagem de muitas pessoas. Dessa forma, com um tempo de 4 anos entre as temporadas e a falta de tempo de tela da Ren na segunda temporada, fez com que as pessoas enxergassem as outras personagens de Re:Zero. Além disso, as pessoas que já gostavam da Emilia antes tiveram ainda mais motivos para gostar dela. E esse destaque não se limitou apenas às personagens que o pessoal shippa com o Subaru, mas também às outras personagens como a Elsa, a Han e as bruxas. Toda personagem feminina que teve um destaque na segunda temporada contribuiu para quebrar com a dominância que a Ren tinha na comunidade. Todavia, mesmo com muitas personagens de Re:Zero tendo destaque na segunda temporada, muitas pessoas ainda consideravam a Ren top 1, ou não deixavam de gostar dela, o que é totalmente normal, uma vez que a Ren é uma personagem muito boa. E após a segunda temporada, muitas pessoas começaram a ler a novel de Re:Zero,
E é aí que a situação complicou um pouco para os fãs da Ren. Aqueles que começaram a ler a novel esperando que ela acordasse logo, se decepcionaram. Ela dormiu o arco 5 inteiro e só foi acordar no final do arco 6. Foram 10 volumes da light novel. E nesses 10 volumes, a novel deu destaque para outras personagens, além de aparecer uma outra personagem que o pessoal shippou com o Subaru, que foi a Shaula. Nesse período todo da novel, a Ren não teve quase nenhum tempo de tela, ao contrário das outras personagens, e isso foi muito ruim para a Ren. Isso, por si só, fez com que a popularidade dela caísse. Só que então, a Ren acordou no final do arco 6. E isso era para ser algo muito bom para a popularidade da Ren. Porém, ela voltou sem memórias. E consequentemente, a personalidade dela já não estava tão amigável com o Subaru. Não é que a personalidade dela mudou, mas sem as memórias, o desenvolvimento dela foi apagado e a personalidade dela retrocedeu para aquele ponto. E isso desagradou muitos fãs da Ren. Imagina você esperar por uma personagem durante anos e ela voltar sem memórias e o desenvolvimento que ela teve durante toda a obra. As pessoas que mais gostaram da Ren com amnésia eram aquelas pessoas que já não gostavam da Ren antes. Os fãs dela já não gostaram tanto. A maioria dos fãs da Ren agora tem uma nova espera, que é a volta das memórias dela. Desde que a Ren ficou desacordada até os momentos atuais da novel, passaram-se muitos anos. O papel que a Ren assumiu na novel prejudicou bastante a popularidade dela. O leitor da novel, ele não conseguia ler a novel exclusivamente pela Ren, uma vez que ela nem sequer aparecia. E assim, toda a discussão sobre os capítulos atuais de ReZero não envolve a Ren, o que passa a impressão de que a Ren perdeu muito mais fãs do que realmente ela perdeu. Certamente, muitos leitores já não têm a Ren como top 1, mas eu posso dizer que ela não perdeu tantos fãs quanto parece. O principal motivo dela não ser tão comentada como antigamente é o fato dela não ter tanto destaque na novel mais. E a falta de presença dela na novel fez com que popularizasse a piada de que fã da Ren deixa de ser fã dela quando começa a ler a novel. É claro que é só uma piada, o resultado de ler a novel é totalmente o inverso. O leitor pode até não gostar da Ren, mas ele a valoriza cada vez mais conforme a leitura. Os volumes 5 e 6 foram o ápice da escrita dela. E mesmo dormindo, ainda que indiretamente, ela teve relevância nos arcos 4, 5 e 6. Mas eu deixarei esses comentários sobre a minha opinião e a escrita da Ren no final do vídeo. Porque o importante não é a minha opinião, e sim a do autor. E eu já gravei vídeos, já gravei lives e já deixei muita gente triste com isso. O Tappei já afirmou em diversos momentos, nos Q&As, no aniversário de 10 anos, nos pós-fatos dos volumes da light novel, na própria narração. Ele deixa claro para todo mundo de que a Emilia é a heroína principal e que o Subaru não irá ficar com a Ren. Eu sei que a primeira temporada fez com que muita gente gostasse desse casal, mas o autor nunca teve o propósito de fazer a Ren se casar com o Subaru na história principal. E é por esse motivo que existe a Rota da Preguiça. A existência de uma rota alternativa que o Subaru casa com a Ren inviabiliza que ele case novamente com ela na rota principal. Além de que essa história, na parte romântica, já tem um rumo definido. E eu sei que no ano passado eu gravei um vídeo sobre a possibilidade da Ren se tornar a segunda esposa do Subaru, o qual eu contei uma cena cortada do volume 7 da light novel. Só que mesmo naquela época, eu já não acreditava na possibilidade. Hoje em dia, muito menos. Então, se o Tappei nunca pensou na Ren como um par romântico para o Subaru, qual foi a função que ele a designou? E a resposta é simples. De início, ele a designou como uma personagem para ser um suporte emocional para o Subaru. E não, ser um suporte emocional não é um defeito, não significa que ela é uma personagem ruim, não significa nada disso. Significa que ela foi designada para ser um suporte emocional para o protagonista. E é justamente por ela ter tido esse papel no arco 3 que fez com que ela fosse tão amada. A Ren foi uma personagem que deu tão certo que ela superou até mesmo as expectativas do autor. O Tappei disse que o desfecho seria o mesmo, porém, como a Ren foi tão querida pelo pessoal, ele deu mais destaque para ela. A Ren cumpriu com maestria a função dela no arco 3. E por ter se tornado uma personagem tão querida, que doeu bastante para os fãs de ReZero ela ter sido vítima do Batenkaitos. E esse evento não era só para chocar o leitor, mas também o Subaru. Foi a primeira vez que o Subaru falhou com o retorno através da morte.
Foi por causa desse evento com a Ren que ele percebeu que o retorno através da morte nem sempre poderia salvar a todos. E o fato do Tapei ter escolhido deixá-la naquele estado ao invés de matá-la causou ainda mais apreensão no leitor, pois não havia uma certeza se ela iria voltar ou não. E se ela voltasse, quando ela voltaria e como ela voltaria? A resposta é que ela demorou 3 arcos para voltar e ela voltou sem memórias. No começo do arco 7, como ela perdeu as memórias, ela não amava mais o Subaru. Pelo contrário, ela até mesmo o rejeitou por causa de alguns acontecimentos. Entretanto, no decorrer do arco, ela passou a respeitar o Subaru e também parece que os sentimentos dela estão voltando. Provavelmente o Tapei ainda irá trabalhar nesse assunto, que é a relação de amor entre o Subaru e a Ren e o empecilho dessa relação, e a minha antiga teoria ainda está de pé. Eu acredito que ocorrerá no futuro aquela conversa da Emilia com a Ren a respeito do Subaru que já foi prevista no arco 4. E digo mais, eu falo que é nessa conversa que haverá a conclusão do tema e encerrará de uma vez por todas essa história de triângulo amoroso. E com tudo que o autor já disse sobre o papel da Ren como personagem e a previsão do que ela será a partir de agora, chegou a hora de eu responder a última questão do vídeo. É possível que a popularidade da Ren volte a ser o que era antes? E a resposta é que provavelmente não. O Tapei já afirmou que nesses próximos arcos são outras heroínas que terão destaque, sendo que a própria Emilia sempre será a heroína principal. Dificilmente terão cenas marcantes da Ren nos próximos arcos, como foi no arco 3. Acredito que a popularidade da Ren continuará alta, mas não será da mesma forma como foi em 2016 e 2017. E os motivos são tudo que eu já falei no vídeo, que é a narração de ReZero que prejudica a popularidade da Ren e também porque terão outras personagens de destaque. Mas é claro, eu acredito que a popularidade da Ren continuará alta, só não acredito que a popularidade dela voltará a ser como era antes. A Ren não é mais tão comentada como antigamente, mas não porque os fãs diminuíram, acho que até aumentaram, mas sim porque a comunidade ReZero começou a discutir sobre outros temas da obra. Com certeza ela perdeu alguns fãs de 2016 e 2017, porém, os fãs de ReZero aumentaram e, consequentemente, os fãs dela também aumentaram. A única diferença é que a comunidade ReZero não fala apenas da Ren, mas sobre outros temas de ReZero. E eu encerro esse vídeo dizendo que eu gosto da personagem da Ren, acho que ela cumpriu muito bem a função dela como personagem, e eu acho que ela terá um final feliz, mesmo que esse final feliz não seja um desfecho amoroso com o Subaru. Eu discordo totalmente da afirmação de que os leitores da novel acham a Ren uma personagem ruim. É justamente o contrário, quem realmente lê a novel acha que ela é uma personagem muito boa, mas o leitor da novel não consegue negar a importância que a Ren teve na história. Galera, assim como vocês votaram na última enquete, o próximo vídeo será sobre as 4 nações de ReZero. Se quiserem saber quais serão os próximos vídeos e votar nas enquetes, sigam a aba da comunidade do canal aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se vocês gostam de animes e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-los por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.